Olá, estamos começando mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu sou a Lavínia Faria e aqui ao meu lado hoje está o José Guilherme. Tudo bem, Zé? Tudo bem, José. Tudo certo também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na casa de todo mundo, que é a energia elétrica. E para falar sobre isso, a gente está com o gestor de relacionamento da EDP, o Roberto Miranda. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, obrigado pelo convite. Bom, Roberto, hoje para a gente começar, queremos falar assim, a gente vai falar sobre muitos assuntos que envolvem esse assunto, porque é realmente uma coisa muito grande, né? Tá na casa de todo mundo, mas às vezes as pessoas cometem alguns erros para ter a energia. E um deles é a fraude de energia elétrica, mais conhecida como o gato, certo? Isso, e assim, você falou das pessoas, né? Mas também temos indústrias, temos comércios, né? Que acabam fazendo essa irregularidade, esse famoso gato, né? Uhum. Trazendo aí um prejuízo para todo mundo, né? Às vezes as pessoas falam, um prejuízo para a EDP, né? Mas não necessariamente, para a sociedade como um todo. Parte dessa energia, ela é composta, né? Ela é inserida na tarifa, né? Pelo modelo tarifário, então todo mundo acaba pagando uma parte. Tem a questão do imposto, né? Então se eu não faturo corretamente, né? Não é recolhido o imposto adequado e esse investimento não vem para a sociedade. Tem a questão da qualidade de fornecimento, né? Então se a pessoa está gastando mais daquele previsto, o que ela tem declarado, ela vai afetar todo o seu entorno em termos de qualidade. E tem o que acho que é o principal, né? O risco que essas pessoas que fazem esse gato estão correndo, né? O risco, até um risco de morte, e colocando em risco as pessoas também, né? No seu entorno, em razão de um possível acidente, né? Em razão dessa instalação inadequada. Como se combate isso? É conscientização? Eu acho que tem várias frentes aí, né? Eu acho que a conscientização é uma delas, a divulgação. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui ajuda muito, né? Para as pessoas terem uma consciência disso. A gente usa de inteligência artificial, de algoritmos para identificar possíveis desvios, inspeções a campo, um ferramental de última geração para a gente tentar identificar essas questões. Em alguns casos, a polícia tem atuado, principalmente em indústrias e comércios, em parceria com a EDP também, para conduzir essa pessoa, porque é crime, né? Sim. A pessoa é conduzida até a delegacia, então ela vai responder por um processo, pode ser presa, né? Em alguns casos a pessoa fica presa. Então acho que tem várias frentes para que a gente consiga eliminar ou pelo menos mitigar esse mal, que é um mal para todos, né? Uhum. E tanto assim que essa parceria até com a polícia, no ano passado levou 89 pessoas para a delegacia de toda a região que a EDP atende, que não é só no Vale do Paraíba, atende também Litoral Norte, ao Alto Tietê e demais cidades. E 89 pessoas pode não parecer muita coisa, mas a energia roubada, né, por essas pessoas é equivalente ao abastecimento de uma cidade inteira, como Cachoeira Paulista, mais de 33 mil habitantes. Então, assim, são poucas pessoas, mas a quantidade de energia, se é suficiente para abastecer uma cidade, é bastante coisa. É bastante coisa, dependendo, né? Quando você fala num cliente residencial, o consumo dele é muito menor, né? Uhum. Mas você já pega um cliente comercial, um cliente industrial, e esse consumo é muito elevado e acaba trazendo esse resultado todo. Sem falar de uma coisa que nós estamos comentando, da deslealdade, né? Você deixa de ter isonomia na concorrência, né? Aquela pessoa que está pagando uma energia mais barata para um outro concorrente dele que está pagando energia no preço normal, né? Pode abaixar o preço do produto. Ele pode abaixar o preço do produto, até uma concorrência desleal. Então, essas ações todas, e é o que você falou, tem um impacto gigantesco, né? Você deixa de abastecer uma cidade inteira por um mês, né? Ou deixa não. Uhum. Você poderia abastecer essa cidade no mês com essa energia desviada. Então, nós estamos falando de valores e consumos aí de energia desviada de grande monta, né? Roberto, a gente a gente vai conviver com fenômenos naturais extremos, né? Chuva e tal. E isso está diretamente ligado aí a fornecimento de energia, porque a árvore cai,
derruba a sua linha. Como é que está a empresa em relação ao atendimento ao consumidor, em relação a esse problema que a gente tem que enfrentar de frente? Isso é um ótimo ponto, né? Realmente a gente tem, todos têm percebido, né? Eu acho que já chegou, né? A gente falava no passado de aquecimento global, né? Eu acho que, pelo que a gente tem vivido, acho que chegou. E é um desafio para todas as distribuidoras de energia. Cada vez mais são mais intensos esses eventos, né? São mais fortes e mais intensos. O que as empresas e a EDP têm feito, né? A gente tem investido cada vez mais na resiliência de rede, né? Então, mais possibilidades de socorro, né? Se eu não consigo atender por uma linha, eu atendo por outra. A gente tem investido em manutenções mais efetivas, em tecnologia, reforços de equipes, né? Hoje a gente consegue triplicar, quadruplicar o número de equipes para atendimento emergencial, mas ainda assim tem esses impactos que você comentou, que são o nosso principal ofensor, que são as árvores, né? Então a gente tem trabalhado em parcerias com prefeituras para a gente intensificar a poda ou até suprimir, né? Coisa que a empresa não pode, mas a prefeitura, fazendo uma análise, aí consegue suprimir árvores, né? Nem que tenha uma compensação, ninguém quer acabar com as árvores da cidade, né? Mas tem uma compensação ou o plantio de uma outra árvore de porte adequado, né? E é importante também para o particular. É importante que o particular, quando for plantar uma árvore, né? Que plante uma árvore do tamanho adequado, que procure o município, né? Para saber qual árvore que ele pode plantar, onde que ele pode plantar, e que tenha consciência que ele tem que fazer a manutenção, né? Cuidar dessa árvore, fazer podas, né? Para que ela não tenha um impacto e depois traga um prejuízo para todo mundo. Né? Porque essas árvores têm que ser acompanhamento, né? Sim. Porque tem muitas árvores velhinhas, né? Tem, então, e as árvores, né? Foram plantadas lá atrás, né? São árvores inadequadas para o convívio aqui urbano, né? Principalmente. Quando você vê árvores centenárias, árvores gigantes aí, muitas vezes abraçando a nossa rede, né? Até as pessoas falam, nossa, mas vocês fazem uma poda muito feia, né? Vocês fazem aquela árvore ficou em V, né? A rede passando no meio. Mas também tem regras, né? Ambientais que não permitem que a poda seja feita de outra forma, tem que ser o mínimo necessário. Então tem todo um desafio, né? Em razão à vegetação, em razão a esses eventos climáticos mais severos que foram impostos. E eu diria para todo mundo, né? Como eu falei, então tem participação das prefeituras, tem participação da população, tem o papel da EDP, que a EDP tem intensificado essa questão de podas, essa questão de manutenções, mas mesmo assim o desafio cada vez mais se tornou gigante, né? Em razão da rede estar exposta a essas intempéries. Ô Roberto, você pode falar para a gente a respeito também, além desse serviço, né, de restabelecimento da energia elétrica depois de quando acontece uma chuva, também existe um apoio social. Como a gente viu, na semana passada teve uma chuva que atingiu São Francisco de Xavier, São Francisco Xavier, não, Monteiro Lobato, isso, desculpa. E assim, atingiu muitas famílias e a EDP ela teve esse apoio em relação à doação de colchões e outros materiais para a família. É em toda a cidade que isso acontece ou como que chega a definição tipo de quais cidades podem receber essa ajuda após uma chuva? Não existe um padrão e a gente espera que isso não se torne, né, um padrão que não tenha esses eventos. De fato, em Monteiro Lobato nós tivemos uma atuação lá bastante forte, primeiramente no sentido de restabelecer energia e dar condição, né, para o município, para as famílias se organizarem depois desse evento de alagamento. Tem pessoas que perdeu tudo, né? Inclusive colaboradores nossos que moram lá foram atingidos, né? Então, eu acho que o foco principal da EDP sempre isso aconteceu em Monteiro Lobato, aconteceu em São Sebastião, é restabelecer a energia, que é essencial, né? Para que as famílias, o poder público retomem as vidas, consigam limpar a cidade. Quando volta a energia, quer dizer, né? Aquela você alívio, sente né? na sua casa, né? Exatamente. Você fica sem energia, quando chega, porque estava tudo aceso, né? Sim. Exatamente. Você sente um alívio. Com certeza.
E quando tem acontecido esses eventos extremos, a gente tem feito doações aí para também, para além da questão do fornecimento, que é essencial, né, dar esse primeiro acolhimento para as pessoas, né? Então, a gente chegou a doar água, né, aqui em São Sebastião, em Monteiro Lobato, doamos colchões aqui em Monteiro Lobato, de tal maneira que nesse primeiro momento, acho que é o mais crítico, né? E a gente tem procurado chegar primeiro, né? Chegar primeiro assim, porque a necessidade é ali agora, né? Não adianta eu entregar uma água no dia seguinte, talvez não adiante, né? Não adianta eu entregar um colchão quando a pessoa já está voltando para casa, né? Ou tem uma outra condição. Então a gente tem feito isso, mas não existe na verdade uma definição, né? Quando acontece alguma situação extrema... São emergenciais. Emergenciais, a EDP tem feito esse movimento de não só atuar na frente de restabelecimento, que a gente tem... Lá teve postes que caiu no rio, né? Então nós tivemos dificuldades lá bastante grandes. A gente também tem feito, procurado ajudar nessa questão social também. A EDP, vocês têm parcerias com esses organismos que fazem a previsão do tempo? Temos, a gente tem previsões diárias né, do tempo, se vai chover ou não. Isso nos ajuda até no planejamento. Então, quando tem uma previsão de uma frente, seja de chuva ou ventos acima do normal, a gente faz todo um planejamento de deslocamento de equipes para a região que vai ser afetada, reforço de equipes, sobreavisos, né? Equipes nossas que fazem... porque nós temos vários tipos de equipes, né? Tem equipes que fazem atendimento emergencial, tem equipe que faz atendimento comercial, equipes de combate à fraude. Quando acontecem esses eventos, todas essas equipes, e são capacitadas para isso, né? Nossas equipes são multifuncionais, elas passam a fazer esse tipo de atendimento para as outras atividades, né? Porque o objetivo principal da empresa é restabelecer energia o mais breve possível, né? Então, todas essas equipes acabam migrando para essa atividade que é o atendimento emergencial. E sim, né? A gente tem essas previsões e a gente se prepara para isso. É lógico que o que aconteceu em São Sebastião, né? Em nenhum momento a previsão foi nesse sentido, de ter aquele estrago todo. Como em Monteiro também, não especificamente em Monteiro, né? Havia uma previsão climática mais severa, mas não tinha essa previsão que aconteceria tudo aquilo. Aliás, a gente teve, né, na sede da EDP aqui em São José dos Campos, e todo esse monitoramento é feito aqui na cidade. Sim, a gente tem, né, o centro de monitoramento lá dentro, certo? Nós temos o COI, né, que é o nosso centro de operação, né? Que faz todo esse monitoramento. Então, lá, né, você viu lá, temos painéis enormes lá, que faz todo o despacho das equipes, né, online, faz todas as manobras. A nossa rede hoje, 84% da nossa rede hoje tem algum tipo de contingência. O que é isso? Eu minimizo o impacto, né? Então, antes, sei lá, eu tinha falta num bairro inteiro. Hoje eu não tenho num bairro. Quando tem num bairro, eu consigo socorrer por outra fonte de energia. E eu isolo o problema. Eu tenho, às vezes, um problema numa rua, né? Às vezes você vê e fala, nossa, mas está todo mundo com energia do meu lado. Menos eu, né? É lógico que a gente não queria isso. A gente olha pela janela, né? Exatamente. Nossa, naquele prédio tem luz. Não, aqui não. Aqui do lado, né? Quer dizer, como é que pode isso? Mas é isso, entendeu? Então procura minimizar o impacto, né? Então eu consigo restabelecer mais clientes sem precisar de equipes indo a campo, né? No nosso centro de operação já faz isso. Ele monitora, então, esses despachos, né? Depois ele precisa despachar a equipe para alguns casos e faz o monitoramento de tempo. Essas equipes são terceirizadas? Nós temos terceirizadas e próprias, tá? As equipes nossas de atendimento emergencial são todas próprias, né? Tem outras atividades, que nem de construção, que são equipes terceiras. Enfim, sim. Nós temos uma mescla disso. Mas de atendimento é vocês? De atendimento emergencial, sim. Mas nessas contingências, todas as equipes, independentemente se ela é própria ou terceira, elas são viradas, né? São direcionadas para esse atendimento emergencial conforme necessidade, né? Se for necessário todas, a gente coloca todas que a gente tem. Roberto, e além dessa parte assim de que às vezes a energia cai aí na minha casa não tem, mas na casa do Zé que é do meu lado tem, a questão sobre picos de energia, principalmente agora nessa época que chove, a ameaça a ter chuva
tem pico de energia. A energia só pisca, na verdade. Por que isso acontece em alguns lugares com mais frequência e em outros não? Por exemplo, acho que aqui mesmo no Aquários, onde a gente está. Era um problema que acontecia era mais recorrente antes, mas agora, pelo que os moradores dizem, já não é mais. Mas ainda assim a gente tem outras regiões da cidade que passam por isso. Por quê? São duas questões. Uma delas está muito ligada ao que eu falei em tecnologia. Apesar de a gente ter uma tecnologia que faz o restabelecimento por outras fontes de energia, tem um impacto nisso. Então, às vezes, você vê só piscar. Nossa, piscou aqui 1, 2 vezes, 3 vezes, parou. Não acabou a energia e tal. Isso é uma tecnologia que tem. Então, é um religador nosso atuando. Como é que funciona isso? Às vezes cai um galho na rede. Isso é bom sinal? Isso é bom sinal, dependendo da situação, sim. Por incrível que pareça, é positivo, né? A pessoa fala, não, mas pode queimar alguma coisa. Mas o que acontece? Caiu um galho na rede, algum objeto na rede, e esse galho não ficou na rede, então o religador desliga e passa alguns segundos ele volta a ligar de novo. Se o galho já saiu da rede, se ele não identificou nenhuma interferência, pronto, volta a energia, ok. Aí ele tentou ligar uma vez, 2, viu que, vamos supor que, nesse exemplo, né, o galho continua lá. Então ele vai precisar de alguém vir fisicamente. Aí desliga, aí acaba a energia. Então, algumas situações são essas, né? Mas tem locais que não é razão disso e tal, e está acontecendo. Pode acontecer, por exemplo, por uma sobrecarga, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa falar bastante também. E a maioria das pessoas não sabe disso, né? Eu tenho minha casa lá, eu tinha um chuveiro de 4.000 watts, 4.500 watts. Agora eu tenho um de 8.000. Eu não tinha ar-condicionado, eu coloquei ar-condicionado. Eu mudei aqui, coloquei mais televisão, mudei minha geladeira com uma potência maior, era uma geladeira simples, agora uma duplex e assim por diante. Eu tenho uma carga. Quando foi solicitada energia lá, seja pela gente, seja pela construtora, seja por engenheiro, que nos permite fazer uma gestão mais adequada da rede. E as pessoas, ou as indústrias, às vezes o comércio, vão aumentando essa carga. Isso pode ocorrer esses piques, né? Ou seja, eu tenho um fornecimento, um transformador lá adequado para uma determinada carga. Então, quando isso ocorre também, a gente toma providências, a gente faz um monitoramento também, mas isso ocorre muitas vezes por essas questões. Ou, como nós falamos, por vegetação, né? Às vezes tem alguma vegetação que está tocando na rede, mas não está chovendo. Não, mas às vezes ventou, né? Ventou, toca ali, ele causa esse efeito. Então, são alguns eventos que podem acontecer e a gente tem atuado nisso. Quando é a questão de carga, a gente vai lá, faz uma adequação na rede, mesmo não tendo a carga exatamente dos clientes do entorno, ou é algum aparelho, um equipamento nosso que está atuando para que não ocorra o desligamento efetivo. E a exemplo só desses equipamentos, televisões não, geladeira, ar-condicionado, ventilador, a gente está chegando agora no fim do verão, na expectativa aí de mais uma onda de calor para acontecer já durante essa semana e a próxima. E é nessa época, nesses períodos em que as pessoas têm o costume de utilizar mais o ar-condicionado num grau mais baixo, mais ventilador, abrir a geladeira ali toda hora para poder pegar água gelada. Quais são as dicas que a EDP traz para que a conta de energia no fim do mês não chegue mais cara nessas épocas? Isso é um bom ponto. Acho que a primeira dica, e que também pouquíssimas pessoas fazem, é olhar a sua instalação elétrica interna. Que é o que eu falei, eu tinha um chuveiro de 4.500 watts de potência. Eu coloquei um de 8.000. A minha rede, essa rede que vai para o chuveiro, é adequada, né? Ela comporta essa carga que eu aumentei. A proteção, o disjuntor que está, né, que protege esse chuveiro, é adequado? Né? Eu tenho que solicitar para a concessionária, né, para a EDP, no caso, um aumento de carga. Né? Então, primeira coisa é isso. As outras a geladeira, para você ter uma ideia, se eu não mudar nenhum hábito, se eu fizer exatamente como eu faço sempre, no período de calor eu vou gastar mais. Então, como vou gastar mais se eu estou usando a mesma coisa? É que assim, se está mais quente, por exemplo, só o fato de você abrir a porta da geladeira vai entrar ar quente.
ela tem uma programação, né? Ela está programada por uma determinada temperatura. Ele vai ter que trabalhar mais. Ela vai ter que trabalhar mais para compensar. Então, mesmo com o mesmo hábito, eu vou gastar mais. Mas o que eu tenho que fazer? Procurar abrir o menos possível a geladeira, não secar nada atrás da geladeira, que as pessoas ainda colocam para secar, né? Meia, roupa. Tem isso Ainda tem, por incrível que pareça, né? Porque também atrapalha a ventilação do motor, ele tem que trabalhar mais, não colocar alimentos quentes na geladeira, né? Sempre saber o que eu vou pegar na geladeira, não abrir e ficar olhando lá, não, acho o que eu quero, o que eu não quero. Pensa antes, né? Pensa antes. Ar-condicionado, né? Não ligar antes de eu estar no ambiente, né? Que às vezes a pessoa liga 1 hora antes, 2 horas antes, para ficar geladinho, né? Para chegar lá já está. O ar-condicionado tem que ser adequado ao ambiente. O ambiente tem que estar vedado, né? Corretamente para que esse ar-condicionado produza o melhor resultado. Né? Se possível, em vez de o ar-condicionado, usar um ventilador, usar a luz natural o máximo possível e talvez economizar em outros aparelhos que eu posso economizar agora no verão, por exemplo, chuveiro, né? Então, tá muito quente, coloco na posição verão, ou tomo banho frio. Eu ia falar sobre isso, às vezes até o secador de cabelo, né? Só esperar um pouquinho mais, o cabelo logo vai secar, tá calor mesmo. Isso, então assim, nesse período, esses aparelhos que refrigeram, né? Que são os maiores vilões nesse momento, então tem que olhar de uma forma adequada. A porta da geladeira, né? Tem que estar fechando adequadamente, a borracha tem que estar vedando corretamente. Então são algumas dicas que podem, né, se não economizar, pelo menos manter, né, o consumo, porque nesse período existe uma reclamação bastante grande realmente do aumento de consumo e que naturalmente acontece. Muito bem, a gente já está com 20 minutos, eu queria mudar um pouquinho a nossa conversa. A gente já falou da questão das mudanças climáticas, né? E do empenho aí da EDP de ser liderança na questão da transição energética, né? E daí há alguns programas da EDP, por exemplo, esse que envolve a energia solar. Como é que está essa questão das mudanças climáticas, da transição energética em relação às equipes aí da EDP? Então, a EDP, porque é ser líder, né? Um dos nossos objetivos estratégicos é ser líder na transição energética no mundo, né? É importante destacar isso. Então, a gente tem objetivos aí até 2030 de ter uma geração só de energia limpa, né? Digamos assim, apesar que a maior parte da nossa energia já né? São as hidrelétricas, então. Mas existe aí um movimento estratégico da EDP para ampliar aí a sua geração solar, né? Então a EDP tem uma empresa que é a Smart, né? EDP Smart, que está voltada nesse segmento de construção de usinas, num primeiro momento aí para atendimento a clientes comerciais, né? Ou industriais, não para o cliente residencial, mas a EDP tem ampliado bastante essa questão de usinas solares, né? Então existe uma busca aí, a EDP há tempos atrás aí era dona aí de uma geração a carvão, né? Uma termoelétrica lá no Ceará, que também já se desfez dessa geração. Então o grupo todo no mundo caminha para ter só energia limpa até 2030, esse é o alvo da EDP. Então tem essas ações de trocar ativos, né? Agora, que podem ter algum tipo de impacto por não ter. Mas como que o consumidor já pode sentir essa preocupação? Por exemplo, você tem esse programa de compra de energia solar via distribuição normal, né? Existem várias maneiras do cliente, né, ou do consumidor poder ter acesso a essa energia, digamos assim, né? Como eu falei, por exemplo, para o cliente comercial, ele pode ir até a EDP e contratar uma cota, por exemplo, de uma usina, né? Então ele vai lá, né, nós temos algumas usinas aqui, e não necessariamente precisa ser de uma usina aqui que esteja na nossa área de construção, mas ele pode vir para a EDP, contratar uma cota de uma usina e isso é abatido lá no consumo dele, muitas vezes o todo ou parcialmente, mas ele tem
né? Ele não precisa ter uma estrutura, né? Ele não precisa colocar painel no comércio dele, não precisa ter uma área para ele colocar painel, ele contrata uma cota de uma usina nossa. Né? Existem os clientes, né, que preferem colocar, ou seja, no comércio ou na residência dele, uma geração ali. Eu coloco placas fotovoltaicas, gera minha energia, isso, né, é feita uma compensação, né, de quanto que ele gastou, se ele tem alguma coisa para pagar a mais que ele usou da distribuidora ou não, né? É feita uma compensação e tem o pagamento que ele faz naturalmente, que é do uso da estrutura, né? Que isso todos acabam pagando, seja solar ou não, né? Porque mesmo ele tendo uma energia solar, ele ainda depende da infraestrutura de distribuição, né? Nem sempre tem sol, ele pode ter uma ajuda, ele pode produzir mais e ter que injetar na rede, né? Então tem essa questão. Então, nessas duas frentes, o consumidor ou o cliente, né, pode estar buscando aí, né, um outro tipo de energia, no caso a solar. A Lavínia teve numa programação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, juntamente com a EDP e tal. Eles são economia criativa, né? Sim, sim. É um programa de um outro lado da EDP, né? Que é essa tentativa de um vínculo maior com as pessoas que produzem fora da coisa normal, né? Os processos normais. A gente teve lá no lançamento, né, do Mapa da Energia Criativa, que é uma iniciativa desse lado mais social da EDP. Acho que as pessoas devem até conhecer assim, um pouco da EDP em questão, tipo assim, até de corrida de rua, né? Corrida de rua rola sempre, querendo ou não, envolve a sociedade, mas a gente está atingindo outros campos agora. Assim, a EDP, para vocês terem uma ideia, né, e já pegando mais de uma forma mais ampla, tem o Instituto EDP, né? O que esse instituto atua? Ele atua em várias frentes, né? Na frente de educação, então nós temos várias parcerias com entidades para a questão de educação, questão do esporte, né? Então a gente também tem parcerias com algumas entidades, algumas ONGs, prefeituras e assim por diante, voltada para isso. Então tem várias, por exemplo, nós temos uma atuação em Ferraz Vasconcelos, que é o programa lá chamado Favela dos Sonhos, né? Então vocês devem conhecer também uma ONG que é Gerando Falcões. Sim. Então tem essa parceria com a Gerando Falcões. Então lá tem desde de poste com garrafas PET, melhoria na instalação elétrica da pessoa, treinamentos ou cursos de fotografia para aquele núcleo, para as pessoas se desenvolverem, questões de escola, treinamento em escola, educação para consumo sustentável. Então tem várias frentes de atuação que realmente se falou, né? A EDP não é necessariamente só uma empresa, mas ela tem a sua obrigação social, né? A empresa trabalha para isso também, para além da sua atividade, né? Que é lógico que isso tem um retorno para ela, né? Uhum. Mas tem esse trabalho social também para trazer um pouco, doar, né? Ou dar um pouco do que a empresa pode aí para a sociedade onde ela está inserida. E ela faz isso em todas as suas geografias, seja aqui em São Paulo, seja no Espírito Santo, seja no Ceará, onde ela está inserida, ela tem essa atuação social. As práticas de ESG também estão em funcionamento na EDP? Elas não só estão em funcionamento, como fazem parte dos nossos objetivos e metas estratégicas, né? Então todo o grupo tem metas baseadas em ESG. Né? Então a gente busca aí diversidade, né? A questão ambiental bastante em voga, então a gente tem atuado bastante nessas frentes. Tem a questão de governança, né? Que a EDP sempre teve isso como muito importante do ponto de vista ético, do ponto de vista do negócio mesmo, né? Então o ESG é fundamental para a EDP. A EDP já vinha atuando muito nisso, né? E hoje em dia, para você ter uma ideia da importância,
Nós temos objetivos específicos para todo o grupo baseado em ESG. E a gente está caminhando agora para o final, já atingimos meia hora de podcast, que a conversa é boa, ela flui rapidinho, né? Roberto, além aí, assim, desse envolvimento com a sociedade, todo esse trabalho, tipo, do verão, né? Ai, como a gente não vai deixar a conta ficar mais cara e tudo mais, existe o programa de tarifa... Da tarifa social. E como que as pessoas podem ter uma redução, assim, realmente, na tarifa social é uma redução efetiva no valor da conta da energia elétrica. Quem são essas pessoas que podem ter esse benefício e como que as pessoas podem ter acesso a isso? Bom, as pessoas, para terem acesso a esse programa da tarifa social, né, que é um programa que pode dar descontos de até 65%, né, quanto menos a pessoa gastar, maior o desconto ela tem. São pessoas que estão, ou famílias que estão, né, cadastradas no CAD único do governo federal, recebem algum tipo de benefício, né, tem o duro de identificação social e recebe, por exemplo, o Bolsa Família, ou são pessoas com 65 anos mais recebem o BPC, né, o benefício de prestação continuada do governo federal. Então, o que essas pessoas têm que fazer? Elas têm que estar cadastradas, com o seu, né, o cadastro seu tem que estar atualizado lá, e se ela não recebe esse benefício, ainda procurar a EDP. No nosso site tem todas as informações e ela pode solicitar nesse canal também, que é o edp.com.br/tarifa social. O que acontece hoje? A gente tem um potencial enorme de pessoas que recebem esse benefício e não têm a tarifa social. Aí você pode me perguntar, mas por que isso? Por que vocês não fazem isso automaticamente? A gente tem uma busca ativa por isso. Então a gente faz uma comparação entre o cadastro que tem no CAD único e o nosso cadastro. Em sendo o mesmo titular, isso já é feito automaticamente. Então a pessoa já começa a receber assim que a tarifa social, assim que é identificado isso. Ocorre muitas vezes, e a gente faz o quê? Tem o agente da Boa Energia que a gente vai de porta em porta, em locais que tem o potencial dessas pessoas, dando dicas de economia, trocando lâmpadas e fazendo o cadastro para as pessoas. Temos parceria com as prefeituras, nos CRAS, né, no Centro de Referências de Assistência Social das Prefeituras, para a gente aumentar esse cadastro também, que é importante, né, para as pessoas nessa redução. Ocorre que muitas vezes a pessoa tem a mulher, por exemplo, está cadastrada no CAD único. E o marido tem a conta de energia no nome dele. E a gente não consegue fazer esse vínculo. Então eu não consigo fazer isso automaticamente. Nem precisa transferir a conta de energia. Tem que pôr a inteligência artificial para funcionar. A gente faz isso também. Mas mesmo assim tem muitos casos que não conseguem. Ou, por exemplo, a casa é alugada, né? E a pessoa não transferiu para o nome dela, está no nome do proprietário, de outra pessoa. Pronto, a gente não consegue fazer. Então é importante que essas pessoas, nessa condição, nos procurem, né? Ela não precisa nem transferir a conta para o nome dela, só precisa saber que ela mora ali, né? Ela morando ali, ela faz o cadastro, na próxima fatura ela já tem o desconto, né? Que pode chegar até 65%. É difícil chegar aos 65%, vai ter que gastar muito pouco, né? Mas ela tem desconto de 30%, de 40%. Então é bastante significativo, né? Na situação atual em que vivemos, né? E as famílias são as que mais necessitam, né? E ela é um direito dela, né? Sim. É que a gente não consegue alcançar essas pessoas. E esse trabalho de vocês aqui também é sensacional, que nos ajuda a divulgar, né, para essas pessoas também essa possibilidade. É uma economia que ajuda pra caramba o bolso do consumidor. Zé, você tem mais alguma pergunta? Não, queria agradecer as suas informações. A gente está sempre aberto para receber e discutir essas questões de energia. Bem-vindo sempre, tá? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Zé, pela companhia de hoje. Esse episódio do Talk Mais fica disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Vocês podem conferir também aqui no portal SP Rio Mais. Tchau, tchau.